Bastaram poucas palavras para que tudo que eu achava que era seguro desmoronasse. Não tive oportunidade de explicar a meu pai. Apenas a certeza dele, imposta como lei, anulando minha versão antes mesmo que eu pudesse contá-la. Naquele dia não perdi apenas uma relação familiar. Perdi chão, perdi referência. A casa onde cresci passou a parecer um lugar estrangeiro, onde meu nome já não tinha peso. Os olhares desviados, o silêncio constrangido, a ausência de defesa criaram um vazio maior do que qualquer grito. Era como existir sem permissão. Demorei a compreender que aquilo não falava sobre amor, cuidado ou proteção, falava sobre poder. Sobre regras que nunca foram minhas, mas que sempre me moldaram. Eu não era vista como pessoa inteira, mas como reflexo de expectativas que não escolhi carregar. Quando essas expectativas foram quebradas, eu também fui descartada. Nos dias seguintes, a culpa tentou se instalar como verdade. Não porque eu acreditasse ter feito algo errado, mas porque repetiram isso tantas vezes, de tantas formas, que comecei a duvidar da minha própria dignidade. A vergonha foi ensinada, passada de olhar em olhar, até quase criar raízes dentro de mim. Sair não foi um ato heróico. Foi um movimento lento, doloroso, cheio de medo. Saí primeiro por dentro, depois com o corpo. Levei pouco nas mãos, mas carreguei muito no peito. A cidade parecia grande demais quando não havia um lugar para voltar, e pequena demais para esconder a dor. Com o tempo, algo começou a mudar. O conceito de valor deixou de depender de aprovação externa. Passou a ser construído em pequenas escolhas diárias: trabalhar, existir, ocupar espaço. Descobri que ninguém pode tirar o que nunca teve o direito de definir. E naquele processo silencioso, comecei a recuperar a coisa mais importante que tentaram me negar, a mim mesma. A frase não veio como grito. Veio seca, direta, fria. Ao se entregar para este homem, você perdeu seu valor. Não é mais minha filha. Não houve discussão. Não houve espaço para explicação. Ele não quis ouvir meu medo, nem minhas lágrimas, nem minha voz. A sentença estava dada antes mesmo de eu abrir a boca. Naquele instante, senti algo que não sabia nomear. Não era só tristeza, era desintegração. Como se minha existência tivesse sido cancelada com uma frase curta demais para carregar tanto peso. Com o tempo, algo começou a mudar. O conceito de valor deixou de depender de aprovação externa. Passou a ser construído em pequenas escolhas diárias: trabalhar, existir, ocupar espaço. Descobri que ninguém pode tirar o que nunca teve o direito de definir. E naquele processo silencioso, comecei a recuperar a coisa mais importante que tentaram me negar, a mim mesma. Eu não perdi apenas um pai naquela noite. Perdi um lugar no mundo. Minha mãe chorava em silêncio, sentada no sofá, com as mãos trêmulas no colo. Não me defendeu, não me abraçou. Apenas olhava para o chão, como se eu fosse um erro grande demais para ser encarado. Eu queria gritar que ainda era a mesma. Que meu corpo não apagava quem eu era, que amor não deveria humilhar. Mas permaneci muda. Porque quando alguém arranca sua identidade com palavras, o silêncio é tudo que sobra. Eu não entendia como algo tão íntimo, tão humano, podia ser transformado em condenação. Não era sobre responsabilidade. Não era sobre cuidado, era sobre controle. Naquela casa, meu valor nunca foi meu. Sempre pertenceu às regras dele, às crenças dele, ao medo dele do julgamento alheio. Percebi tarde demais que eu nunca fui vista como pessoa, fui vista como símbolo. Como posse, como extensão da honra de alguém que não sou eu. Quando ele disse que eu não era mais sua filha, algo dentro de mim se quebrou de forma definitiva. Não porque eu dependesse dele para existir, mas porque eu nunca imaginei que o amor pudesse ser tão condicional. Naquela noite, dormi pouco. E quando dormi,
Sonhei que estava em uma casa sem portas. Nos dias seguintes aprendi algo cruel, a vergonha é ensinada. Ela não nasce com a gente. Eu não me sentia suja, eu não me sentia errada. Mas comecei a me sentir culpada por existir. Os olhares mudaram, as palavras ficaram mais curtas. Os silêncios mais longos. Ninguém me perguntava se eu estava bem. Só queriam saber o que eu tinha feito. Demorei para entender que aquela culpa não era minha. Ela vinha de um sistema que mede mulheres pelo corpo e homens pelo poder que exercem sobre elas. Mas, naquele momento, eu ainda acreditava que havia perdido algo irreversível, que talvez eles estivessem certos. Que talvez eu realmente valesse menos agora. E isso doeu mais do que a expulsão. Eu ainda dormia ali, mas já não morava mais naquela casa. Não havia conversa. Não havia acolhimento. Não havia nome. Meu pai passava por mim como se eu fosse invisível. Não me chamava mais pelo nome. Não perguntava onde eu ia. Não se importava. Era como se, ao negar minha identidade, ele tivesse conseguido se proteger da própria responsabilidade emocional. E eu entendi algo importante. Ele não me expulsou por eu ter perdido valor. Ele me expulsou porque perdeu o controle. Essa compreensão veio tarde, mas foi o primeiro fio de força que encontrei dentro de mim. Fui embora sem malas, mas cheia de medo eu não saí de casa no mesmo dia. Saí aos poucos. Primeiro por dentro, depois com o corpo. Continuei dormindo naquele quarto por algumas noites, mas já não havia descanso ali. Cada parede parecia repetir a frase do meu pai, como um eco que não se calava. Quando finalmente decidi ir, não houve anúncio. Peguei algumas roupas, documentos, um caderno velho onde eu costumava escrever quando era adolescente. Não levei fotos. Doía demais. Minha mãe me olhou com os olhos vermelhos, como se quisesse dizer algo que não sabia como. Abraçou-me rápido, com medo de que alguém visse. Se cuida menos, ela sussurrou. Não era um fica. Não era um me perdoa. Quando ele disse que eu não era mais sua filha, algo dentro de mim se quebrou de forma definitiva. Não porque eu dependesse dele para existir, mas porque eu nunca imaginei que o amor pudesse ser tão condicional. Naquela noite, dormi pouco. E quando dormi, sonhei que estava em uma casa sem portas. Nos dias seguintes aprendi algo cruel, a vergonha é ensinada. Ela não nasce com a gente. Eu não me sentia suja, eu não me sentia errada. Mas comecei a me sentir culpada por existir. Não era um lar, era um intervalo. Eu sentia isso em cada gesto cuidadoso demais, em cada pergunta sobre até quando. Aprendi a ser discreta para não incomodar. A dobrar minhas coisas em silêncio. A ocupar pouco espaço, como se ainda estivesse tentando merecer ficar. Foi ali que entendi, quando te dizem que você perdeu valor, você passa a se mover como alguém que acredita nisso. E eu precisei lutar contra essa ideia todos os dias. Passei a observar meu próprio corpo com desconfiança. Como se ele tivesse feito algo errado sem minha permissão. Evitava espelhos. Evitava roupas que chamassem atenção. Evitava existir demais. Era como se eu estivesse tentando provar ao mundo que ainda era boa, mesmo sem saber exatamente o que isso significava. Demorei a perceber o absurdo. Meu corpo não precisava de perdão. Meu afeto não era crime. Minha experiência não me diminuía, mas essas verdades não se instalam de uma vez. Elas precisam ser repetidas até criarem raiz. Consegui um emprego simples. O tipo de trabalho que cansa o corpo, mas acalma a mente. Ter rotina me salvou. Ter salário me deu chão. Cada dia em que eu acordava e cumpria meus horários era uma pequena vitória contra a frase que tentou me apagar. Eu estava ali, viva, capaz. Comecei a guardar dinheiro. Não muito, mas o suficiente para sonhar com um espaço só meu. Um lugar onde ninguém pudesse me expulsar por ser quem eu sou. Pela primeira vez, pensei em futuro sem pedir permissão. O conceito de valor começou a mudar dentro de mim. Antes,
Era algo que alguém atribuía ou retirava. Agora, começava a parecer algo que eu construía. Valor era levantar mesmo cansada. Valor era dizer não quando algo me feria. Valor era não aceitar relações que repetiam a violência emocional que eu já conhecia. Percebi que quem me ensinou que eu podia perder valor com uma escolha nunca soube enxergar o próprio. Essa constatação não trouxe ódio, trouxe distância. E distância também cura. Senti falta do meu pai por muito tempo. Não do homem que me expulsou, mas daquele que eu imaginei que ele fosse. Do pai que eu pensei que me amaria sem condições. Chorei por essa ausência como se fosse um luto, porque era... Eu precisava aceitar que ele não seria quem eu precisava que fosse. E aceitar não significou concordar, significou parar de esperar. Quando aluguei meu primeiro quarto, quase chorei ao girar a chave. Era pequeno, simples, mas era meu. Ninguém podia me tirar dali por eu amar, sentir ou errar. Arrumei as coisas com cuidado, como quem constrói algo sagrado. Coloquei uma planta perto da janela. Pendurei um espelho, mesmo com medo, precisava me ver de novo. Ali, prometi a mim mesma, nunca mais aceitaria que definissem meu valor por escolhas que fazem parte de ser humana. Hoje, quando lembro daquela frase, ela ainda dói, mas não manda mais em mim. Não sou menos filha por ter sido rejeitada. Não sou menos mulher por ter amado. Não sou menos digna por ter vivido. Meu valor não foi perdido naquela noite. Ele começou a ser reivindicado. Meu pai disse que eu não era mais sua filha. Mas eu continuei sendo alguém que caiu. Alguém que sentiu vergonha por algo que não merecia. Alguém que se levantou sem aplausos. Hoje, sei que valor não se perde, valor se esquece, até que alguém o resgate. E eu me resgatei.